Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma resenha de um dos livros lançados pela editorial Espírita Radu. Seu nome é Duda e o autor Machado de Assis. Esse livro tem uma longa história. Durante uma noite, há muitos anos atrás, nós tivemos um sonho, mas foi um sonho real. Durante a noite inteira, nós vimos a história de um personagem chamada Duda, a história de uma mendiga, e ficamos bastante impressionados com o realismo, porque era uma história real, uma das vidas de Marília de Dirceu. Todas as vezes que Tomás terminava de escrever um romance, eu perguntava a ele se ele não ia escrever a história de Duda, porque eu sabia que era uma história de Marília e queria que ele escrevesse. Mas ele me trazia Machado de Assis. Eu ficava muito zangada com isso e dizia, não, ele não vai escrever esse livro. Quem vai escrever esse livro é você, como se a gente mandasse na mediunidade e nos espíritos. E com isso ele dava outro volume, até chegar a nos dar o livro que nós já fizemos a resenha, o Abolição, onde ele se apresentou como a reencarnação de Castro Alves e contou a história da abolição da escravatura de uma forma magistral. Durante a recepção desse livro, eu percebi toda a luta dele como Castro Alves pela abolição e como ele fizera sucesso em Salvador com a sua peça Gonzaga ou a Revolução de Minas, e depois viera para o Rio de Janeiro, onde foi perseguido pelo pai da Emília, filha de Eugênia Câmara, que era a sua amante, então. E esse senhor, então, perseguiu, não deixando ele levar à cena a sua peça, e ele se viu sem apoio. Só lhe deram apoio José de Alencar e Machado de Assis, que foi um apoio bastante decisivo. Inclusive, Machado ajudou a fazer o estatuto da Sociedade Abolicionista, junto com ele, José do Patrocínio e outros. Com isso, ele se sentiu devedor de Machado de Assis. E aí eu entendi porque ele queria dar o livro Duda para ser escrito por aquele grande escritor, Machado de Assis. Mas mais perplexa ainda eu fiquei quando, depois de 16 anos, você veja a paciência dos espíritos conosco, Machado me disse que conhecera alguma coisa sobre o espiritismo e que ele deveria ter apoiado o espiritismo nascedouro, mas que não o fez porque não entendeu direito o processo da reencarnação e achou que seria nascer em corpos de animais, então seria retroagir, ele não aceitou e acabou escrevendo Quincas Borba, onde ele, de certa forma, caçoava da ideia que ele pegara da metempsicose, pensando que o amigo, a personagem do livro, tinha reencarnado na figura do cão. Com isso, ele foi muito perseguido em vários lugares porque ele falhou na hora da avaliação. E no plano espiritual ele sentia muito o aborrecimento de não ter realmente
estudado os postulados e aprovado o Espiritismo. Ele se sentia envergonhado e muito triste com isso. E se eu desse a oportunidade dele escrever o livro, é como se ele tivesse sendo perdoado por si mesmo por aquela falha na reencarnação como Machado de Assis. E eu fiquei muito envergonhada, como é que eu pudera segurar tanto tempo um livro que seria escrito por um dos literatos maiores da nossa nacionalidade, aquele que criou a Câmara de Letras, né? E aí ele começou a escrever o livro e foi para mim uma surpresa. Os capítulos eram muito curtos, ao contrário dos capítulos de Tomás ou de Malbataan ou de outros autores. Era bastante curto e, portanto, o livro ficou com mais de 50 capítulos. E eu disse a ele, engraçado, quando eu vou ler aquilo que você escreveu, eu leio com facilidade o que o Tomás escreve, o que o Malbataan escreve, o que o Lobato escreve, ou outros espíritos, mas quando eu vou ler o que você escreveu, é muito engraçado, porque eu tenho dificuldade, eu começo a gaguejar praticamente na leitura do texto. Ele sorriu e disse, Mariluza, eu fui autodidata, aprendi a ler e escrever com a senhora para quem a minha mãe, que era escrava, trabalhava. E ela me ensinou a ler e escrever e com isso eu sou um autodidata. Mas eu sou mulato e ajudei na confecção do Estatuto da Sociedade Abolicionista. Eu sou epilético, eu tinha ataques epiléticos, o que assusta muita gente e não havia cura nem controle na época. E também eu sou gago, então eu escrevo no meu estilo de gago. Os capítulos, o próprio texto é sempre feito de períodos curtos e pequenos, porque eu tenho que falar o menor número de palavras para expor as ideias. Mas nós estamos chegando nos primeiros capítulos e ele sempre foi muito sardônico e sempre criticou muito as mulheres, e eu estava praticamente policiando o que ele vinha fazendo, porque eu não podia aceitar que ele denegrisse, daquela sua forma coloquial, a personagem do livro, que era a Duda, uma mendiga, e que viveu bem pouco tempo, pela história toda que eu já conhecia. E ele, num dos capítulos que eu questionei isso, falei, cadê a parte espiritual? Cadê a parte que você realmente entra no cômputo sobre a personagem com mais ímpeto? Ele falou, espere que você já vai ver. E nos capítulos seguintes, ele descreve o momento em que um rapaz leva a Duda à sua casa por ordem do seu patrão, dono da loja onde ele trabalhava, e a mãe dele, a dona Nicota, fica horrorizada ao ver que ele chega com aquela moça esmulambenta, suja, e ela não queria nem chegar perto, e ela se levanta num ímpeto de revolta, e as anquinhas levantam junto com ela, né? Usava-se anquinhas naquela época. E ele disse, mas mais admirada ficaria a senhora se visse o cavaleiro vestido com roupas do século XVIII que acompanhava a andrajosa mendiga. Então, fantástico o que ele descreve no livro Duda. É imperdível e o livro foi citado como fonte estilística com nota 10 em mestrado na tese de Thaís Montenegro Chinelato, na sua tese sobre a semiótica, sobre a ciência da comunicação. Então, é uma vitória de Machado de Assis. Eu lhe louvo a paciência que teve para conosco e a beleza do livro que ele produziu. Tenho certeza que você, se ler, também vai adorar esta obra-prima chamada Duda.
Mas esse livro também me deu uma outra experiência. Logo que nós lançamos, alguns espíritas, um senhor espírita, um articulista, saiu metendo pau no livro e com isso as pessoas curiosas compraram e a primeira edição esgotou-se rapidamente sem que eu soubesse o porquê, mas depois me informaram o que estava acontecendo e eu fiquei muito grata a esse articulista que saiu metendo pau no livro. Por outro lado, as pessoas procuravam o livro e entravam em contato com a Biblioteca Nacional. E um funcionário me telefonou, expobrando o fato da gente ter lançado o livro e dizendo que ele era especialista em Machado de Assis e que ele iria, de alguma forma, nos processar pelo lançamento do livro. Nós ficamos muito chateados, nós já havíamos lançado a defesa de tese da Thaís, que falava do Confidências e do Duda, e entramos em contato com a supervisora lá da Biblioteca Nacional. E enviamos a ela o livro Duda e a defesa de Thaís para a literatura na USP, que nós lançamos. E ela nos mandou uma carta que nós guardamos no nosso arquivo com muito carinho, dizendo que ela agradecia imensamente a gente ter enviado os 2 livros para que ela tomasse conhecimento e que eu não ficasse nem um pouco preocupada com a atitude daquele funcionário, porque ele era subalterno dela e ela não haveria de permitir a ele que nos atacasse de forma alguma. Então a espiritualidade teve paciência comigo e ainda nos protegeu maravilhosamente quando do lançamento da primeira edição do Duda.